Podemos nos colocar de pé, então? Ter um momento, né, na presença do nosso Deus. Essa primeira canção vai falar de comunhão. Amor entre nós, irmãos em Cristo. Que assim como Deus expressou o seu amor dando o seu Filho único para morrer por nós, nós também devemos amar uns aos outros. Em 1 João 4, de 7 a 11, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, essa canção vai falar do amor de Deus por nós, e por termos recebido tão grande amor, nós devemos amar os nossos irmãos também. Amém? Fique à vontade para abraçar quem está do seu lado. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Vamos mais uma vez? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir,
criançada? Quem está aí hoje? Podem vir. Essa música eu sei que todo mundo conhece. Sempre sou feliz, por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Obrigada, crianças. Estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá.
te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem. Expresse o seu amor a Deus. Diga o quão formoso Ele é. Não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Continue adorando o Senhor. Nosso Jesus, outro igual não há. Nosso Salvador. Meu Jesus, Salvador.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Te adoramos, Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais esse tempo de adoração a Ti, Pai. Por podermos nos reunir como igreja, Senhor. Nós queremos aclamar o Teu nome. Tu tens todo o poder, toda a majestade. Queremos render todo o louvor a Ti, Pai, nos prostrar a Ti. Porque só o Teu nome está acima de todo nome, Senhor. Tu és incomparável. Teu amor é infinito. Obrigada por ter dado o Seu Filho na cruz por nós. Sem mesmo a gente nem merecer, nem Te conhecer ainda, Pai. Por isso nós queremos Te adorar e Te agradecer. Pai,
Abençoa mais uma vez essa manhã, essa celebração, a palavra que vai ser exposta. E abençoa o tempo das crianças, Senhor. Cuida delas, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós queremos te louvar e te engrandecer. Louvado seja o teu nome. Amém, Jesus. Bom dia. Bom dia. O pessoal que estava ali no hall, se quiser, pode entrar. Agora as crianças sobem, aumenta o número de lugares. Muito bem, hoje nós encerramos a nossa série sobre a nossa confissão de fé. E hoje nós vamos ter o início de uma nova série, então, no Antigo Testamento, uma série no livro de Eclesiastes, certo? Então, se você já quiser começar a procurar na sua Bíblia aí o livro de Eclesiastes, vou ajudar, fica entre Gênesis e Apocalipse. É só achar ali. E eu queria também aproveitar e fazer a propaganda de um livro já de cara. Este livro aqui está ali na nossa livraria. Ele é do preletor da Bienal, do Emílio Garófalo, e se chama Isto é Filtro Solar, certo? Eclesiastes e a Vida Debaixo do Sol. Então, é um livro baseado no livro de Eclesiastes, muito bom, recomendo a leitura. Nós temos ali na livraria vários exemplares e, inclusive, você ajuda com o projeto da escola ao adquirir um exemplar, certo? De repente, você pode comprar e aí lá na Bienal pede para ele fazer uma dedicatória aí, né? Legal o teu livro com a dedicatória do autor, certo? Então, feita a propaganda, tudo isso para você encontrar Eclesiastes aí na sua Bíblia. Então, nós vamos começar lendo do capítulo 1, obviamente, versículos 1 até o 11. Então, por favor, acompanhe comigo aí a leitura da palavra de Deus. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes de nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque podemos cantar e te louvar, Senhor. Obrigado porque agora temos esse tempo de a Tua palavra ser exposta aqui diante de nós, Pai. A minha oração, Senhor, é que o Teu Espírito Santo nos auxilie neste momento, nos traga clareza, nos dê foco, Pai. Abra os nossos corações, as nossas mentes, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Pai. Que nesta manhã de ceia estejamos atentos, Senhor, àquilo que Teu Espírito Santo quer falar, conforme Ele conduzir este momento aqui, Senhor. É em Teu nome que nós oramos e entregamos esse tempo. Amém. Muito bem. Eclesiastes, como nós vimos nesse primeiro capítulo, ele parece que assume uma visão sombria da vida, né? Pessimista, pesada da vida. Não sei se você já teve o privilégio de ler os 12 capítulos de Eclesiastes. Inclusive agora no nosso plano de leitura em novembro, nós vamos chegar ali metade de novembro no livro de Eclesiastes. Então, se você está em dia, continua, porque vai poder ler ainda depois dessa série de mensagens o livro de Eclesiastes. Mas ele parece assumir essa postura sombria da vida. E algumas pessoas, inclusive, começavam a duvidar durante a história da igreja sobre o seu valor canônico, se esse livro deveria estar na Bíblia ou não, porque ele aparentemente tem uma visão
não muito comum para um cristão, né, da vida. Alguns até chegam a duvidar se o autor tinha, de fato, um relacionamento pessoal com Deus, já que essa sua postura, vamos dizer assim, subcristã, né, da vida, pessimista, como ele falou já aqui, vai falar várias vezes nesse livro da vida debaixo do sol. As pessoas começaram a dizer, mas será mesmo que esse livro deveria estar aqui, né, na Bíblia? Então, o que Eclesiastes está fazendo na Bíblia, e ainda mais, por que nós deveríamos estudar Eclesiastes? Se a gente quiser saber o que está acontecendo em nossos dias, se nós quisermos entender o contexto em que nós estamos inseridos hoje, a gente precisa prestar atenção no livro de Eclesiastes. Todas as respostas para aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós encontramos aqui no livro de Eclesiastes. E eu listei algumas razões pelas quais nós deveríamos nos ater e estudar o livro de Eclesiastes. E, obviamente, que a razão básica e suficiente é que ele é, de fato, inspirado por Deus, está na Bíblia e, portanto, é a palavra de Deus. Isso, por si só, já deveria ser motivo para que nós nos dedicássemos a estudar com profundidade este livro. Mas há mais algumas razões também que nós podemos listar aqui. A primeira é porque esse livro é honesto sobre as dificuldades da vida. Não estou dizendo que os outros livros não são, mas este, de forma especial, ele é muito honesto a respeito das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aquelas dúvidas que às vezes a gente tem até vergonha de fazer, de perguntar para alguém, que estão lá, às vezes, no nosso coração. O autor aqui de Eclesiastes, ele expõe essas coisas. É muito honesto sobre a dureza do trabalho, sobre a injustiça do governo, sobre a insatisfação do prazer inútil. Tudo isso o Eclesiastes vai colocando aqui diante de nós. Então, a gente precisa ver Eclesiastes como se fosse o único livro da Bíblia que foi escrito numa segunda-feira de manhã. É mais ou menos esse o humor daquele que está escrevendo Eclesiastes, né? A sua leitura nos ajusta e nos ajuda a ser honestos com Deus sobre os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Também deveríamos estudar Eclesiastes porque, para aprender o que vai acontecer conosco, se nós escolhermos aquilo que o mundo oferece, em vez de escolher aquilo que Deus nos dá. Eclesiastes é muito claro a respeito disso, nós vamos ver isso no decorrer de cada um dos capítulos nessa série. Se escolher um caminho daquilo que o mundo nos oferece, e o autor aqui de Eclesiastes se esbaldou naquilo que o mundo oferece, e a sua conclusão é que isso é inútil, é correr atrás do vento. Então nós temos aqui as consequências daquilo que acontece ao tomarmos um caminho distante de Deus. É mais ou menos se o autor de Eclesiastes está dizendo para a gente assim, olha, não precisa experimentar essas coisas. Aprende com um expert como eu, em que viver longe de Deus, experimentar as coisas que o mundo tem para oferecer, não é um caminho sábio, não é um caminho bom. Não precisa sofrer essas coisas. Leia e aprenda, e recuse essas coisas. Nós também deveríamos estudar Eclesiastes, porque esse livro faz as perguntas maiores e mais difíceis que as pessoas ainda fazem nos dias de hoje. Como nós vamos ver, ele trata de as perguntas que as pessoas fazem. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito de manhã após manhã nos levantarmos de nossas camas, sairmos de casa, voltarmos para casa, dormirmos, acordarmos no dia seguinte, fazer tudo de novo e repite? Qual é o sentido? Por que as pessoas, de modo geral, são tão infelizes? Por que as pessoas têm tanta necessidade de encontrar um propósito? Isso tudo o autor de Eclesiastes vai lidar neste livro. Vale a pena viver a vida? Essa talvez é a grande pergunta do autor de Eclesiastes. E ele também não se contenta com um tipo de resposta fácil. Ele é alguém que vai pensando a respeito, vai ponderando, vai colocando as coisas na balança, e isso vai nos deixando desconfortáveis até na leitura deste livro. Ele era como aquele aluno que sempre, quando tem uma resposta do professor, ele diz sim, mas, e vem um novo argumento. Então é assim que o autor de Eclesiastes lida com várias e várias questões da nossa vida. Também porque o livro vai nos ajudar a adorar o único e verdadeiro Deus.
Esse livro vai nos aproximar, ter uma visão talvez um pouco até diferente do nosso próprio Deus. Apesar de todas as decepções que ele tem neste livro, das questões tristes, das dúvidas, do ceticismo até presentes nesse livro, ele ensina muitas vezes a verdade e a grandeza sobre Deus. Ele apresenta Deus como um Criador todo-poderoso, soberano, acima e abaixo do sol. Esse Deus que controla todas as situações, o Rei que transcende o tempo e também aquele que controla todo o universo. É assim que Deus é apresentado para nós aqui no livro de Eclesiastes. Então, a leitura de Eclesiastes vai nos ajudar a crescer nesse conhecimento de Deus e, ao mesmo tempo, que também nos ensina como viver para Deus e não apenas para nós mesmos. Esse livro vai nos chamar a atenção de como nós naturalmente queremos viver uma vida para nós mesmos, para o nosso próprio prazer, para os nossos próprios objetivos, quando Deus quer que nós vivamos uma vida dedicada inteiramente para Ele. Resumidamente, então, Eclesiastes, nós temos essa visão debaixo do sol. Várias e várias vezes ele vai usar essa expressão, essa vida debaixo do sol, no nível humano. E se nós perdemos a perspectiva, como vamos ver, da vida acima do sol, aí sim a coisa vai ficar muito feia e muito difícil de ser vivida nas nossas vidas, de modo geral. Então, quem é o autor? Nós temos no primeiro versículo aí as palavras do mestre. A NVI escolheu a tradução mestre, essa tradução também poderia ser pregador, e ainda teria outras traduções, mas as mais aceitas é ou mestre ou pregador. Então, diz ali, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, esse livro ele é aceito amplamente como que escrito por Salomão, pelo rei Salomão, filho de Davi, mas ainda mais recentemente até há algum debate se foi de fato Salomão quem escreveu este livro. Mas a maioria dos teólogos aceita que este livro foi escrito por Salomão. Então, é como se fosse um conjunto de memórias, um relato autobiográfico do rei Salomão, que o que ele aprendeu com a tentativa inútil de viver a vida longe de Deus, usando todo o seu poder, se dando tudo aquilo que seus olhos queriam, que seu coração desejava, como vamos ver, e então ele foi escrevendo tudo isso. Então, esse livro também pode ser como que um último testamento escrito para o seu filho Reoboão, para que ele seguisse o caminho certo. E a julgar pelo que o livro diz, pode ser muito bem escrito por Salomão. Mas o fato de ele não falar, eu, Salomão, escrevi esse livro, pode deixar com algum tipo de dúvida aí para algumas pessoas a respeito da sua autoria. Mas o fato é que este livro, em última análise, foi dado ao autor pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, em última análise, o autor desse livro é o próprio Deus. Como ele vai falar lá no capítulo 12, tudo que encontramos nesse livro foi dado pelo único pastor, no capítulo 12, versículo 11. Então, ou seja, por Deus. E o que então esse pregador diz? Agora nós começamos a entrar um pouquinho mais aqui no texto. O que esse pregador diz? E essas suas as primeiras palavras, ele começa o seu relato de uma forma não muito encorajadora. No versículo 1, no versículo 2, ele vai dizer que grande inutilidade. Essa é a primeira declaração do autor. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Essas palavras dificilmente podem ser consideradas encorajadoras, pelo contrário, são palavras que talvez nos desanimem no primeiro momento. E aí, com essas palavras, então, o mestre resume toda a existência humana e declara que tudo é sem sentido. E todos os capítulos seguintes do livro de Eclesiastes vão ser argumentos em que ele vai desenvolvendo para afirmar essa sua afirmação. E lá no capítulo 12, versículo 8, ele vai fechar o livro refazendo de novo esta mesma afirmação, em outras palavras. Vai dizer que tudo é uma inutilidade, uma grande inutilidade. Nada faz sentido. Então, a palavra que foi traduzida aqui por inutilidade, algumas versões pode ser traduzida também por vaidade. Tudo é vaidade, Talvez você já tenha ouvido mais a versão de vaidade, Tudo é vaidade,
ela é muito difícil de ser definida, mas para a gente ter uma noção do que o autor quer dizer lá no texto original, essa palavra era usada muito para falar sobre aquele bafo com fumacinha que sai no frio, sabe? Quando está muito frio, faz... E aí sai aquela fumacinha da boca. Essa é a palavra traduzida por vaidade. E por que é traduzida por vaidade um negócio desse tipo? Porque a ideia do autor, quando nós vamos ver, é que a vida ela é como essa fumacinha que sai do hálito, é rápida. Então tem essa conotação de fumaça, algo que passa muito rápido, uma neblina que se dissipa, que é a mesma ideia que nós vamos ver também no Novo Testamento, a respeito da vida, e outros livros também do Antigo Testamento a respeito da vida. Então, no sentido literal, essa palavra que é hevel, não sei quantos de vocês lembram, na época que nós fizemos a tradução dos vídeos do Bible Project, nós passávamos aqui cada livro da Bíblia, e o de Eclesiastes, ele enfatiza muito essa palavra, hevel, porque, de fato, ela é usada muitas vezes durante todo o livro de Eclesiastes. Então, é como uma fumaça, uma baforada, é uma coisa muito rápida, que passa e se dissipa. E o autor está dizendo que a vida é assim, ela é efêmera. Assim como a gente se lembra de quando éramos crianças, hoje alguns já estão mais para frente, outros mais ou menos, mas a vida passou muito rápido. Este ano a Helena vai fazer 10 anos, minha filha, e quando eu olho para trás, as coisas passaram muito rápido. E eu sei que todos os pais, ou quase todos os pais, têm essa sensação quando olham para os seus filhos, de que as coisas passaram muito rápido. Ainda ontem a gente estava na escola, aí agora a gente já está pensando quanto tempo nós temos ainda de vida, porque a vida passa num piscar de olhos. Óbvio que cada um de nós está numa fase diferente, mas todos nós temos essa sensação que os nossos dias passam voando muito rápido. E é então, a partir daqui que o mestre vai começar a desenvolver o seu argumento principal. Mas óbvio que nós não podemos prosseguir, que eu sei que estava todo mundo esperando, e achando que eu tinha esquecido, da nossa rima, né, dessa mensagem. E essa rima diz o seguinte: debaixo do sol, tudo é sempre a mesma coisa, nada tem sentido, mas em Jesus o vazio desta vida é preenchido. Certo? Isso aí. É que eu tinha mudado, era 1h quando eu terminei isso ontem. Então, sempre a mesma coisa, é o que o autor vai começar a falar no versículo 3. Como alguém que está sempre olhando o lucro, o autor de Eclesiastes também, ele está disposto a trabalhar, mas ele faz uma pergunta antes. Versículo 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Esta é a grande pergunta que ele começa o seu livro. Qual é o lucro da vida? O que eu ganho com a minha vida? O que eu ganho no trabalho? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas começam a fazer quando estão procurando um emprego, não é? Ou quando estão pensando em abrir um negócio, certo? O trabalho é árduo, eu estou disposto a fazer esse trabalho, mas o que eu ganho? O que eu ganho com isso? Essa mesma postura que o autor de Eclesiastes, o mestre ou o pregador, ele está assumindo diante da vida, certo? Eu estou disposto, mas o que eu ganho? O que eu ganho com tudo isso? Vale a pena? Eu realmente estou realizando algo importante? Eu receberei lucro pelo meu trabalho, pelo meu esforço? E, obviamente, que a resposta que nós temos imediatamente a essa pergunta é muito pouco ou nada. E é assim que ele começa, então, o seu livro, como se a gente estivesse andando em círculos. E é o que ele vai começar, então, agora a argumentar aqui. Para demonstrar isso, que os nossos esforços não dão em nada, então o pregador ele começa uma lista de coisas que parecem levar a nada e que não trazem nenhum lucro. E a primeira parte desse seu poema aqui, introdutório, ele dá exemplo na criação, dos versículos 4 até o 7. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, né, e começa a falar do vento, né, os rios que vão para o mar. Então ele olha para a natureza e ele diz, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Nada muda, parece que a gente está andando em círculos. E a segunda parte, ele vai falar sobre a experiência humana, nos versículos 8 até o 11. A respeito dessa mesma sensação de que as coisas se repetem e se repetem agora também
na experiência humana. Então, vamos ver agora essas duas partes. Então, versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Seja a geração Z, X, Alfa, Y, XWS, não sei o quê, sempre a geração anterior a que está vindo, quando olha para alguém com mais de 30 anos, tá, vou ser bonzinho, com mais de 40 anos, já acha que é antiquado. Ao passo que a geração que está com mais de 40 anos olha para a geração mais nova e diz, essa gurizada não sabe de nada. É ou não é assim? E deixa eu te dizer que o autor ele tem razão ao dizer que gerações vão, gerações vêm e que nada acontece, porque isso parece ser um fenômeno dos nossos dias. Mas nós temos relatos de Sócrates, por exemplo, olhando para a geração anterior e dizendo, essa galera aí não sabe de nada, não tem respeito por ninguém. Eles querem fazer o que dá na cabeça. Nós temos o Pedro, o eremita, que foi um monge do primeiro século, e ele diz o seguinte, veja se essa frase não poderia ser falada por algum de nós mais velhos, agora me incluo nos mais velhos, né? Fiz 40 esse ano, agora eu sou mais velho. Não poderia ser dito por nós, pais, ouçam aí, ó. As pessoas jovens de hoje pensam em nada além de si mesmas. Elas não têm respeito pelos pais ou pelos mais velhos. São impacientes diante de qualquer restrição. Falam como se fossem as únicas que sabem de tudo. Isso é o primeiro século, gente. Não é uma coisa que foi escrita no Instagram por alguém. Então, de certa forma, o autor tem razão. Gerações vêm, gerações vão. A geração que está emergindo olha para a geração que está vivendo já, que está saindo de cena, e diz, eles não sabem de nada. E sempre há uma esperança de que a próxima geração vai fazer alguma coisa melhor. A gente olha para os mais novos e diz, não, eles são meio rebeldes, são meio impacientes, mas eu acho que dali vai sair alguma coisa melhor. Como humanidade, a gente sempre olha para a próxima geração com uma certa esperança. E a verdade é que esse progresso nunca vem. O conforto melhora, a tecnologia muda, a vida fica talvez um pouco mais fácil em alguns aspectos, mais difíceis em outros, mas o fato é que geração vem, geração vai, e as coisas continuam muito parecidas. Parece uma procissão aparentemente infinita. Uma geração se levanta, a outra vai, a outra vem, e a outra vai, e assim sucessivamente. O mundo é um lugar muito repetitivo. É isso que o autor está dizendo. E o que nós ganhamos? Qual o proveito disso? Qual o proveito nós temos nisso? E o autor, então, vai repetir essa mesma ilustração dos versículos 5 e 7, usando outros aspectos da natureza. O vento, o sol, o vento, os rios. A vida é igual, tudo parece preso nessa rotina. Aonde que está o progresso? Aonde que está o lucro de tudo isso? Esse que é o grande pensamento aqui do autor de Eclesiastes. Você passa a sua vida inteira trabalhando numa empresa, ou talvez se dedicando a um negócio próprio. Mas qual é o real lucro disso? O que você ganha com isso? Com todo o seu esforço? Ou talvez você que trabalha em casa, o que você ganha com todo o seu esforço? Parece que a gente olha e sempre vai ter mais piso para ser varrido, mais chão para passar pano, mais roupa para ser lavada. Então percebam que independente de eu estar trabalhando fora, numa empresa, ou estar trabalhando em casa, parece que essa repetição ela é contínua. Qual é o lucro? Qual é o verdadeiro ganho em fazer o que a gente faz todos os dias? É isso que o autor de Eclesiastes está levantando aqui. Então, o que há de novo? Há alguma coisa nova? Se o sol, o vento, os rios, nada tem para mostrar em troca do seu trabalho constante, então, qual a esperança que nós temos de realizar qualquer coisa na nossa vida? Qual é o propósito de nós fazermos tudo o que nós fazemos? E o pregador, ele se cansa só de pensar nisso. Versículo 8. Todas as coisas trazem canseira. Ele já está cansado no primeiro capítulo, né, de refletir a respeito dessas coisas da sua vida. O homem não é capaz de descrevê-las. A vida é tão enfadonha, tão chata, que é difícil até colocar em palavras.
aquilo que ele está refletindo aqui a respeito da vida. Então, com essa declaração, o mestre aqui, ou o pregador, ele reforça o tema central desse seu poema. Ele está tentando mostrar que a vida ela é cansativa, ela é difícil de ser vivida, ela é repetitiva, ela é rotineira, mas ainda não chegou no final do seu argumento. Então, não é só no mundo natural, olhando para a natureza, que ele usa para provar que tem pouca coisa para se ganhar na vida. Ele também começa, então, a falar sobre a percepção sensorial, experiencial do ser humano. E a gente tem aqui um exemplo muito notável, né, da fadiga. Os olhos nunca se saciam de ver, versículo 8, nem os ouvidos de ouvir. As pessoas estão sempre olhando e ouvindo. Eu não sei se em algum momento da história da humanidade nós vamos ter mais redes sociais do que nos nossos dias. Não sei se vai começar a diminuir isso ou se vai aumentar ainda mais. Não sei se é possível aumentar ainda mais. Mas o fato é que nós vivemos essa era da informação. Então a gente está o tempo todo olhando, vendo, lendo, assistindo, ouvindo. Esse fluxo contínuo, né? Postando coisas, ouvindo música, vendo um podcast, assistindo um vídeo, vendo uma série, postando coisa lá no Instagram, postando coisa no sei lá mais aonde, WhatsApp, e mensagem de áudio, mensagem de texto, e foto, e todos os dias isso se repete. E sabe o que acontece? Como humanidade, nós queremos mais. Nunca é o suficiente. Aquela informação que é nova agora, no minuto seguinte já é velha. E nós queremos outra, mais. É isso que fomenta a imprensa, por exemplo. Nós queremos novidade, queremos mais. Os olhos não se saciam de ver e os ouvidos não se saciam de ouvir. Sempre mais. Nós queremos ouvir e ver mais. E logo nós voltamos a ingerir, né, mais ainda daquela procissão infinita da vida, que é o que o autor está argumentando aqui. Jamais estamos satisfeitos. Sempre vai ter uma coisa nova para ver, um jogo novo para jogar, uma série nova para assistir. Sempre vai haver. Mas o que nós ganhamos com isso? Qual é o lucro real disso? O que nós realizamos com isso? Isso que o autor está falando aqui, versículo 9. Veja esse enfado infinito da história humana. O que foi, tornará a ser, versículo 9. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Nações se levantam, nações caem. A história da humanidade se repete, de novo, de novo, de novo. E nós estamos vivendo esse mesmo fluxo. De novo e de novo. E aí a gente pode ser tentado a pensar, mas deve existir alguma coisa de nova. Não é possível. E o próprio autor aqui cogita, né, no versículo 10, haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo. E imediatamente ele desiste da ideia e responde, não. Existiu há muito tempo, bem antes de nossa época. Se nós tivéssemos apenas esse capítulo 1 de Eclesiastes em nossas mãos, eu imagino que nós sairíamos daqui bem desanimados. Eu não sei se, talvez, você já está começando a concordar com essa filosofia pessimista do autor. Não sei se você sentiu esse peso da vida olhando debaixo do sol. A perspectiva humana da vida é essa, gente. Por que vocês acham que as pessoas estão fazendo essas maiores loucuras? Porque a vida debaixo do sol, ela é isso, uma repetição depois da repetição. Seja olhando para as coisas criadas, seja olhando para as nossas próprias experiências de vida. Mas pela graça de Deus, há alguém que fez e que faz tudo novo. E se você já estava começando a concordar com o pregador, eu te convido a parar com esse pensamento. A gente pode achar que, de fato, o rei Salomão tem razão ao argumentar a respeito da vida. E ele tem razão. Se nós tirarmos Deus da jogada de nossas vidas, é isso que sobra.
essa coisa insípida, sem sabor, sem vida. De fato, estávamos mortos em nossas transgressões. E o morto, ele não faz nada, ele só vai vivendo o fluxo, né, da vida ao seu redor. No entanto, a história da humanidade ela não termina aqui em Eclesiastes. Graças a Deus por isso. Lembre-se de que as coisas são assim apenas debaixo do sol. Mas nós, como cristãos, somos chamados a ver a vida acima do sol. A viver a vida sob a perspectiva daquele que está acima e abaixo do sol, daquele que governa todas as coisas. É isso que eu gostaria de convidar a fazer agora, a olharmos a vida agora sob a perspectiva acima do sol. Porque essa expressão debaixo do sol, ela abre essa perspectiva, essa possibilidade de olharmos as coisas então por cima do sol. Não é? Parece que o autor estabelece uma linha horizontal, aonde nós vemos as coisas debaixo do sol, mas ela abre a possibilidade, então, de nós vermos as coisas acima e por cima do sol. Então, contemplar as coisas debaixo do sol significa, então, vê-las do chão, do nosso nível humano. E somente isso, sem nenhuma perspectiva diferente, por ora deixando Deus de fora. Mas, evidentemente, que essa não é a única maneira de nós vermos as coisas. E não é mesmo, porque nós vamos ver toda a história da redenção, a palavra de Deus nos conduzindo para aquele que nos tira exatamente dessa vida debaixo do sol e nos dá uma nova vida com Ele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma maneira que nós podemos ver as coisas acima do sol é pegar todas essas coisas, como o autor de Eclesiastes fez, a natureza, as coisas criadas, as nossas experiências mesmo, todas essas repetições cansativas da natureza, da experiência humana, e ver que a diferença que faz quando nós colocamos ou inserimos Deus nessas coisas. E é esse exercício que eu gostaria que nós fizéssemos aqui, mesmo que rapidamente. O pregador, então, ele olha para o mundo natural e ele não consegue reconhecer qualquer progresso. Como nós vimos, né? O sol, o vento, os rios, tudo uma repetição de si mesmas. Mas o salmista, por exemplo, ele vai olhar para o mesmo sol, que o autor de Eclesiastes chama de chato e repetitivo e enfadonho, no Salmo 19, versículo 1, e vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é olhar as coisas por cima do sol. É perceber que, ok, o sol realmente nasce e se põe todos os dias, mas ele proclama aquele que é o Criador absoluto sobre todas as coisas. A grandeza desse Deus, que a cada pôr do sol pinta de forma diferente o pôr do sol, que a cada amanhecer de sol nos lembra da sua fidelidade, que o mundo continua sendo mundo e que eu e você podemos abrir os nossos olhos, levantar de nossas camas por causa da sua fidelidade. Então começa a ter uma perspectiva totalmente diferente do sol, bem diferente da do pregador, que o considera chato, monótono, rotineiro. Existe algo de novo? Talvez não debaixo do sol. Talvez debaixo do sol a vida sempre seja de fato a mesma. Mas o Deus que reina sobre o sol está sempre fazendo algo novo. Nós temos uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco e é justamente a celebração dessa nova aliança no sangue de Cristo que nos lavou, que nos limpou, que nos chamou da morte para a vida. Isso é uma nova aliança. Então, na perspectiva acima do sol, há coisas novas. Há uma nova vida que surgiu do túmulo vazio de Jesus quando Ele ressuscitou. Nós temos a esperança da vida eterna, porque um dia Jesus ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte. Há um novo coração que Deus dá a todos aqueles que creem em Cristo. Como o profeta Ezequiel vai dizer, que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Aquele coração que estava endurecido, Deus quebranta, e agora é um coração novo, um novo coração. Há um novo homem que o Espírito Santo vai santificando. E quando nós vamos, então, contribuindo com esse processo, aprendendo da palavra, o Espírito Santo vai nos transformando e somos santificados e somos transformados
e uma nova criatura, inclusive como Paulo vai dizer lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 5, versículo 17. A vida cristã não é sempre o mesmo. E essa é a boa nova, a boa notícia. Somos tirados da vida que é sempre a mesma coisa, andando em círculos. O Deus vivo, que está sentado no trono do céu, ainda vai fazer nova todas as coisas. Então, novidade de vida é o que não falta para aqueles que creem em Cristo. O pregador vai olhar para a vida debaixo do sol e vai dizer, é tudo sempre igual, é uma chatice, é um peso enorme, é um fardo que ele mesmo vai dizer mais para frente que Deus colocou sobre os homens. Mas ao olharmos para a nossa vida com Cristo, nós podemos ver que Ele faz nova todas as coisas, inclusive a nossa rotina. Então, quando eu estiver trabalhando lá em casa, varrendo a minha casa, passando um pano, lavando uma louça, eu posso engrandecer a Deus através disso, porque eu sei que estou servindo a minha família. E ao invés de ficar chateado, eu posso tornar isso talvez até algo prazeroso, ou no mínimo sacrificial, de serviço, sabendo que Deus vai ver aquilo que está acontecendo e que na eternidade eu serei compensado por isso que estou fazendo. Então, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, eu posso ir trabalhar na empresa que eu sou empregado e ser um empregado exemplar, porque eu quero fazer isso para a glória de Deus e não para o meu patrão. Eu posso ser um patrão que vai ser honesto, íntegro com os seus funcionários, porque eu não quero agradar a eles, eu quero agradar a Deus, que inclusive é quem está mantendo o meu negócio. Percebem como tudo muda a perspectiva? A morte já não é mais morte. A morte é uma alegria, porque nós estaremos diante do Rei dos Reis, na glória. A morte, inclusive, ela muda tanto de perspectiva que ela passa a se tornar quase algo desejável, e não algo que nós temos medo, porque estaremos com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo na glória, eternamente. A vida debaixo do céu ela pode ser pesada, mas a vida sob o sol, ela muda totalmente a nossa perspectiva. Para nós encerrarmos, e nós vamos então participar da ceia, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente refletir, porque inclusive o apóstolo Paulo, ele vai falar que antes de tomar a ceia, cada um deve examinar a si mesmo. Antes de tomar o pão, de tomar o suco, o vinho e partir o pão, deve examinar a si mesmo, porque se não faz isso, vai tomar a ceia para a própria condenação. Eu quero fazer algumas perguntas de reflexão antes de nós participarmos juntos da ceia. Eclesiastes, ele é um grande convite para todos nós. Que a gente aceite o reinado de Deus debaixo e acima do sol. É muito fácil, gente, nós cairmos na reclamação contra Deus, no questionamento, por que Deus permite essas coisas? Por que Deus faz isso? Por que Deus parece que não se preocupa comigo? Olha a minha vida como é que está. Isso é fácil, sabe o que é difícil? É caminhar com Deus, mesmo quando essas coisas acontecem. E é isso que Eclesiastes nos chama a fazer. Na conclusão de seu livro, ele vai dizer, olha, o que vale a pena mesmo é temer a Deus, andar com esse Deus. E é isso que nós somos convidados a fazer. É desafiador caminhar sob o sol com esse Deus. Se nós aprendermos bem essa lição, ela vai nos aproximar de Jesus. Ela vai nos aproximar do Salvador e vai tornar os nossos dias muito menos difíceis e enfadonhos de serem vividos. A Bíblia diz lá no capítulo 8 de Romanos, isso é no Novo Testamento, que por causa do pecado a criação está sujeita à inutilidade. E a palavra grega usada em Romanos é o equivalente do hebraico do que Salomão usa em Eclesiastes para dizer que tudo é uma grande inutilidade. Então vejam que aquilo que está sendo ensinado em Eclesiastes é ecoado novamente no livro de Romanos, por exemplo, dizendo que por causa do pecado toda a natureza, a vida foi submetida à inutilidade, a ser uma coisa que não tem lucro em si mesma.
E é por isso que a vida é sempre tão frustrante, tão pesada, e às vezes parece ser tão sem sentido nenhum. Tudo isso por causa do pecado. Mas Jesus sofreu a maldição em toda a sua extensão do pecado na cruz, por cada um de nós. E agora, então, pelo poder da ressurreição de Cristo, esse vazio da vida debaixo do sol vai ser preenchido. Amém? Então, o Eclesiastes nos ajuda a reconhecer a necessidade do Evangelho de Jesus, urgentemente, de que o Senhor, de fato, seja Senhor em nossas vidas. E nós só podemos ter essa perspectiva transformada, porque um dia o nosso Senhor morreu e ressuscitou no nosso lugar. Eu quero te convidar a ter um tempo de avaliar sua própria vida mesmo, sobre tudo isso que nós falamos, como você tem vivido, o que você tem realizado, para quem você tem feito as coisas, por que você se levanta todas as manhãs, trabalha em casa ou sai de casa. Faça uma avaliação da sua vida, peça perdão pelos pecados que o Espírito Santo colocar na sua vida. Tenha um tempo a sós e depois nós vamos participar da ceia. Amém, meus queridos? Até que Ele venha, nós vamos vivendo a vida debaixo do sol, sob a perspectiva de cima do sol. Até domingo que vem, se Ele assim permitir.